O ar no penthouse da Torre Vasco da Gama, em Lisboa, parecia tão fino que podia cortar. Cá fora, as luzes do Parque das Nações cintilavam como diamantes espalhados sobre um veludo escuro, mas eu mal as via. A minha mente corria em círculos, presa entre o que acabara de acontecer no Pestana Palace e o turbilhão de memórias que essa confrontação desenterrara. Assinara os papéis, João assinara. E Ana Pereira? Ah, Ana! Ela parecia a gata que engolira o canário, a pensar que tinha tudo resolvido. Tinha mesmo. Mal sabia ela que, ao tentar apagar-me da história deles, já estava, na verdade, a assinar a sentença de morte de tudo o que os Pereiras representavam. Lembro-me do momento em que entrei no lobby do Mandarim Oriental, ainda encharcada, com o vestido da Bershka colado ao corpo. Estava gelada, mas o frio vinha de dentro. Não era a chuva que me batia, era a humilhação. Tinha acabado de rasgar um cheque de 10 milhões de euros. 10 milhões. O meu pai, um mecânico humilde do Alentejo, não ganharia isso em 10 vidas. Mas, para mim, naquele instante, era só papel. Papel que cheirava a pena e a insulto. Ainda consigo sentir o peso daquele silêncio no quarto privado do Pestana Palace. Ana Pereira, a matriarca do grupo Automóvel Pereira, sentava-se na outra ponta da mesa, direita como uma estátua. Os seus olhos, duros como pedra, viam-me como um erro, uma mancha no seu legado imaculado. O cheiro dos lírios caros misturava-se com o aroma de dinheiro antigo, aquele que parece infiltrar-se nas paredes. As suas palavras ecoavam na minha cabeça. É uma oferta generosa, Sofia. Generosa? Para ela, generosidade era um termo de contabilidade. 10 milhões, isentos de impostos, de contas offshore. Aceitas o dinheiro, assinas os papéis de anulação por engano irreconciliável e desapareces. Engano. O meu coração batia tão forte que senti que ia sair do peito. Olhei para João. Ele estava ali ao meu lado, mas a anos-luz de distância, a fitar o seu copo de vinho como se todas as respostas estivessem escondidas na haste. João, o herdeiro de um império de carros de luxo que me tinha conquistado com poemas, passeios noturnos em protótipos e conversas que duravam até o sol nascer. Agora, ele parecia um miúdo apanhado em flagrante. Os seus nós dos dedos estavam brancos, a postura tensa. Engano, João? Perguntei, a minha voz a falhar, a implorar para que ele olhasse para mim. Que engano! Ele encolheu-se murmurando algo sobre eu não encaixar. A mãe, os investidores, o conselho, viam-me como uma empregada de café do Porto. Estava a prejudicar o valor das ações. Ana interveio, os seus olhos azuis afiados como navalhas. Não é só o valor das ações, João. É a linhagem de sangue. O nome Pereira remonta à Revolução Industrial. Nós construímos os motores que movem a Europa, e tu casaste com uma rapariga que não sabe qual garfo usar para o peixe. Eu era uma intrusa. Eu era trabalhadora, Sofia, e sempre serás. Naquele momento, naqueles 2 anos em que fomos casados, eu tinha tentado. Tinha mesmo. No gala da semana anterior, do qual ela tanto falava, não foi só discutir esquemas de motor. Tinha sido corrigir um erro de design no sistema de arrefecimento da bateria do EV da Pereira. Um erro que o embaixador francês mencionara. Tinha tentado ajudar. E eles riram-se, disseram-me para ir buscar mais canapés. Para eles, eu era só uma miúda do Alentejo que não sabia onde se metia. Eu amo-o, disse baixinho, olhando para João. E ele ama-me. Não é suficiente. O amor é uma moeda fraca no mundo dos negócios. Ana zombou. E então veio a estocada final. A Lúcia Santos voltou de Madrid. Isso sim é uma fusão. Isso sim é um casamento. Lúcia, a herdeira da família Santos, da siderurgia e transportes. Olhei para João uma última vez. Era o momento. O momento em que o herói, nos filmes, se levanta, vira à mesa e declara que o amor conquista tudo.
Ele respirou fundo. Os seus olhos azuis, antes tão cheios de bondade para comigo, estavam marejados. Desculpa, Sofia, disse ele ao olhar novamente para o copo. A empresa, o legado, não posso deixar que caia. A mãe tem razão. É muita pressão. A traição não foi como uma facada. Foi um vácuo. O ar pareceu abandonar a sala, a alma saiu-me do corpo. O homem a quem eu tinha cuidado durante a gripe, a quem tinha apoiado quando o pai morreu, o homem que eu amava pela sua gentileza. Era apenas um menino num fato feito à medida, assustado com a mãe. Que ingênua eu fui. Estendi a mão e peguei no cheque. Os lábios de Ana curvaram-se num sorriso arrogante e vitorioso. Tinha ganho. A pobrezinha sempre aceitava o dinheiro. Mas a Ana não me conhecia. Não sabia quem eu era de verdade. Olhei para o número. 10 milhões. Acham que é este o meu valor? Perguntei, a minha voz estranhamente firme agora. O tremor desaparecera. É mais do que vales, respondeu Ana friamente. É o preço da liberdade do meu filho. Levantei-me. Não arrastei a cadeira. Movi-me com uma graça que Ana nunca se tinha dado ao trabalho de reparar. Erguer o cheque em direção à luz do lustre de cristal. Tens razão numa coisa, Ana, disse eu. A informalidade fez a mulher mais velha arrepiar-se. Eu não me encaixo aqui. Rasguei o cheque ao meio. Ana engasgou-se. O queixo de João caiu. Rasguei-o de novo, até que 10 milhões de euros caíram como confete sobre o prato intocado de Beef Wellington. Não quero o vosso dinheiro, disse, a minha voz a descer um tom, perdendo o tom suave e agradável que eu tinha adotado para tentar agradá-los. Tornou-se autoritária, fria. E não quero o vosso filho. Se ele é fraco o suficiente para deixar a mãe comprar o divórcio, não é homem suficiente para ser meu marido. Tirei a aliança de platina do meu dedo e deixei-a cair no copo de vinho de João. Fez um tilintar agudo contra o cristal. Adeus, João. Quando perceberes o que fizeste, não venhas procurar-me. Virei as costas e saí do quarto privado. Não olhei para trás. Não chorei. Ainda não. A chuva lá fora no Pestana Palace era torrencial, mas não chamei um táxi. Andei 2 quarteirões, deixando a água encharcar o vestido da Bershka, lavando o cheiro da família Pereira. Entreguei-me ao abraço acolhedor de um hotel vizinho, igualmente exclusivo, onde os Pereiras não tinham uma suíte permanente. Fui à recepção. O concierge olhou para o meu cabelo molhado e para o vestido barato com ceticismo. Preciso de um telefone, disse, e uma linha segura. Receio que os telefones sejam apenas para hóspedes, menina, disse o concierge, o nariz ligeiramente enrugado. Fechei os olhos e expirei. Tirei da minha mala uma tote de couro que Ana um dia tinha chamado de horrível, um fundo falso. Dele, tirei um cartão preto. Não um Amex Black, algo mais pesado. Titânio puro com um único chip dourado e sem números. Apenas um apelido gravado a laser. Van Doren. Deslizei-o sobre o balcão de mármore. O concierge olhou para ele e a cor desapareceu instantaneamente do seu rosto. Ele olhou do cartão para a mulher molhada à sua frente. Digitou algo no terminal e as suas mãos começaram a tremer. As minhas desculpas, menina Van Doren. Eu não a reconheci. A suíte presidencial, interrompi. E ligue ao Pedro Antunes. Diga-lhe que a sabática acabou. Diga-lhe que a herdeira está de volta na casa. 2 horas depois, Sofia Pereira já não existia. De pé na janela do chão ao teto do penthouse, a olhar para o skyline de Lisboa, estava Sofia Van Doren. Tinha tomado banho e trocado de roupa. Pedro tinha corrido com um cofre de armazenamento mantido para esta contingência exata. Uma camisola de cachemira branca, calças de corte impecável e um relógio Cartier Tank Vintage, que valia mais do que a casa onde eu cresci. Ou melhor, a casa onde fingi ter crescido. Pedro Antunes sentou-se no sofá de veludo, um iPad na mão e um copo de whisky na outra.
Pedro tinha 60 anos, era o consultor-geral das indústrias Van Doran e o único homem que sabia a verdade. Eles assinaram os papéis? Perguntou Pedro, gentilmente. João assinou, disse Sofia a olhar para a chuva. Ana parecia a gata que comeu o canário. Eles acham que limparam a casa. Não fazem ideia. Pedro divagou. 2 anos, Sofia. Desempenhaste o papel perfeitamente. A filha do mecânico do Alentejo. Ainda não entendo por que o fizeste. Virei-me. O meu rosto estava pálido, mas os meus olhos eram ferozes. Porque eu queria ter certeza, Pedro. A minha vida inteira, as pessoas olharam para mim e viram um talão de cheques. Viram a fortuna de lítio dos Van Doran. Viram os direitos de mineração no Nevada, as patentes em Genebra. Eu queria que alguém olhasse para mim e visse apenas a Sofia. Fui até a mesa e servi-me uma bebida. Conheci o João naquele café, por acaso. Ele não sabia quem eu era. Ele apaixonou-se por uma rapariga a ler um livro de bolso. Pedro acenou com a cabeça. Durante 2 anos foste feliz. Pensaste que podias escapar ao legado, mas o legado sempre chama. Ele não lutou por mim, Pedro. Sussurrei, a primeira fenda a surgir na minha armadura. Ele ficou lá e deixou a mãe comprar-me. Ele escolheu a empresa em vez de mim. A mágoa, que eu pensei ter selado, tentava espreitar. Mas não ia deixar que me dominasse. A Pereira Automóvel está com problemas, Pedro observou, a deslizar o dedo no seu tablete. Os seus resultados do 3º trimestre são desastrosos. Os seus motores de combustão estão desatualizados. Estão a apostar tudo na nova linha de veículos elétricos. O Pereira Éter rime. Um som seco, sem humor. O Éter viu os projetos. A gestão térmica da bateria é um desastre. Sobreaquece a altas velocidades. Tentei dizer ao João. Tentei dizer aos engenheiros deles na gala. Riram-se de mim. Disseram-me para ir buscar canapés. Eles precisam de baterias, disse Pedro. Baterias fiáveis e de alta densidade. E só há uma empresa no mundo que produz as células de estado sólido de que precisam para fazer o éter funcionar. As indústrias Van Doran, terminei eu. Um pequeno sorriso nos lábios de Pedro. Voltei à janela. Vi o meu reflexo. A esposa suave e complacente desaparecera. A herdeira estava de volta. Eles deitaram-me fora como lixo, Pedro. Ana disse que eu era uma empregada de mesa. Disse que eu era má para os negócios. Servi-me um pouco de uísque. Queimou, mas ajudou-me a concentrar. Marque uma reunião de conselho para amanhã de manhã em Nova York. Prepare o jet. E Pedro? Sim, menina Van Doran. Compre 4,9% das ações da Pereira Automóvel. Apenas o suficiente para chamar a atenção. Não o suficiente para acionar uma divulgação imediatamente. E envie uma carta a Ana Pereira. Diga-lhe que as indústrias Van Doran estão abertas a discutir o contrato de baterias que eles têm andado a implorar. Quer salvá-los? Perguntou Pedro, surpreendido. Virei-me e os meus olhos eram aço frio. Não, quero ser dona deles. Momentos como este, em que a realidade se entrelaça com o destino de milhões, fazem-me questionar tudo. Quem é Ana Pereira, afinal, para ditar o valor de alguém? E quem sou eu, Sofia Van Doran, para ter este poder? É tudo tão surreal. Lembro-me de sonhar em ter uma vida simples. Talvez abrir uma pequena galeria de arte longe de tabelas de ações e patentes de lítio. Mas aqui estou eu, uma empregada de café, que sem que ninguém soubesse podia comprar e vender quase qualquer um dos tubarões em fato que me rodearam durante toda a minha vida. É quase cômico, não é? A arrogância de alguns em subestimar os outros, o orgulho cego que os faz pensar que o dinheiro compra tudo e todos. No meu Alentejo, o meu pai costumava dizer, cuidado com o cão que dorme, porque quando acorda, a sua mordida é mais forte. Ele falava dos cães da nossa quinta, mas a sabedoria dele aplicava-se a tudo,
a vida e as pessoas. Nunca se subestima o silencioso. Nunca. Mas, voltando à história, 3 meses depois, a sala de reuniões da Pereira Automóvel, num arranha-céus de vidro no Parque das Nações, era um lugar de pânico. Normalmente a atmosfera era de arrogante confiança, mas hoje o ar cheirava a café velho e a medo. Ana Pereira sentava-se na cabeceira da mesa, o rosto uma máscara de fúria. João estava à sua direita, mais magro, com olheiras mais escuras do que antes. Ao seu lado, Lúcia Santos, a sua nova noiva, olhava o seu telemóvel, a deslizar pelo Instagram, aparentemente aborrecida com o colapso do império do seu futuro marido. Explique-me isto de novo, sibilou Ana ao seu diretor financeiro, um homem suado chamado Manuel. É o éter, senhora Pereira, gaguejou Manuel. Os protótipos estão a reprovar nos testes de segurança na Alemanha. As baterias estão a sobreaquecer. Tivemos 3 incêndios na pista de testes. Os reguladores europeus ameaçam proibir o lançamento. Resolvam! Ana bateu com a mão na mesa. Não conseguimos, disse o engenheiro-chefe com um ar de derrota. A nossa tecnologia de baterias está 3 anos atrasada. Precisamos de fornecedores externos. Precisamos dos Van Doren. As indústrias Van Doren ignoraram as nossas chamadas durante 6 meses, gritou Ana. São o conglomerado tecnológico mais recluso do mundo. O CEO não é fotografado em público há 5 anos. Eles não nos ignoraram totalmente, disse João, a sua voz rouca. Recebemos um convite ontem. A sala ficou em silêncio. Ana virou-se para o filho. O quê? Uma intimação? A sério? João deslizou um envelope pesado e creme pela mesa. A CEO das indústrias Van Doren está em Lisboa. Ela concordou em ter uma reunião amanhã às 10 horas na sede deles em Portugal, na Torre Vasco da Gama. Ana agarrou o envelope. Leu rapidamente, os olhos estreitando-se. É uma CEO feminina, aparentemente, disse João. Ninguém sabe o nome dela. Ela opera através de representantes, mas se não conseguirmos este contrato, mãe, estaremos insolventes até o Natal. Os bancos congelaram as nossas linhas de crédito. Então vamos, Ana endireitou o casaco. E vamos encantá-la. Lúcia, tu também virás. Eu? Lúcia levantou a cabeça, a arrebentar uma pastilha elástica. Por quê? Porque precisamos de mostrar unidade familiar. Precisamos de mostrar que o legado dos Pereira é forte. Precisamos de mostrar que João está estabelecido com uma mulher de substância, não com aquele erro que ele cometeu antes. João encolheu-se com a menção de Sofia. Ele não tinha dito o nome dela em 3 meses, mas a ausência dela enchia o seu penthouse como um fantasma. Encontrava os grampos de cabelo dela na casa de banho, por vezes. Cheirava o perfume barato de baunilha dela nas suas almofadas. Ele estava miserável. Lúcia era adequada, rica e bem relacionada, mas era fria e fútil. Não o ouvia, não o fazia rir. Conseguiremos este contrato, declarou Ana, levantando-se. Não me importa quem seja esta mulher Van Doren. Todos têm um preço. Só precisamos de encontrar o dela. No dia seguinte, os escritórios da Van Doren ocupavam os 3 últimos andares da Torre Vasco da Gama. Era uma fortaleza de vidro e minimalismo. A delegação Pereira, Ana, João, Lúcia e Manuel, o CFO, saiu do elevador para uma área de espera que gritava riqueza silenciosa e aterradora. Não havia recepcionistas, apenas seguranças de fatos pretos que digitalizavam as suas identificações em silêncio. Intimidante, Lúcia murmurou, a ajustar o seu colar de diamantes. Gosto. Quieta, Ana rosnou. Deixa-me falar. Pedro Antunes apareceu de um conjunto de portas duplas de carvalho. Ele usava um fato que custava mais do que o carro de João. Senhora Pereira, senhor Pereira. Pedro acenou educadamente, ignorando Lúcia. Obrigada por virem com tão pouco aviso, senhor Antunes. Ana usou a sua voz mais charmosa de socialite. Estamos honrados. Entendemos que a CEO é uma mulher ocupada.
Ela é, disse Pedro, mas tem acompanhado a situação da Pereira Automóvel muito de perto. Estamos ansiosos para discutir a sinergia entre as nossas empresas, disse Ana, confiante. Sinergia, Pedro repetiu, a palavra parecendo seca na sua boca. Por favor, entrem. Pedro abriu as portas duplas. A sala de reuniões era vasta, com janelas do chão ao teto que ofereciam uma vista panorâmica de Lisboa. Na extremidade de uma mesa de mármore preto de 10 metros, uma cadeira estava virada para longe deles, de frente para a janela. Os Pereiras entraram. Sentaram-se na extremidade oposta da mesa. Onde está ela? Ana sussurrou a João. Menina Vandoran, Pedro dirigiu-se à sala. Os Pereiras estão aqui. A cadeira girou lentamente. Ana preparou o seu sorriso. João endireitou a gravata. Lúcia verificou o seu reflexo no espelho compacto. A mulher na cadeira virou-se para encará-los. Ela usava um fato branco, afiado e arquitetônico. O cabelo, antes solto e desarrumado, estava puxado para trás num coque elegante e severo. No seu pulso brilhava uma pulseira de diamantes que valia um país pequeno. Mas foi o rosto que parou o coração de João. Ele parou de respirar. O sangue esvaiu-se do seu rosto tão rapidamente que quase desmaiou. Ana congelou. A boca dela abriu-se, mas nenhum som saiu. Era uma riqueza de choque. Lúcia levantou os olhos, confusa com o silêncio deles. Quem é aquela? A mulher na cabeceira da mesa não sorriu. Entrelaçou os dedos e inclinou-se para a frente, os olhos fixos em Ana com a intensidade de um alvo a laser. Olá, Ana, disse Sofia. Acho que tens um cheque para mim. Ou rasgaste aquele também. O silêncio na sala de reuniões esticou-se tanto que ameaçou quebrar os pescoços de todos os presentes. Ana Pereira, uma mulher que tinha enfrentado greves sindicais, aquisições hostis e inquéritos parlamentares sem piscar, parecia ter sido esbofeteada por um fantasma. Sofia, sussurrou João, o nome a escapar-lhe dos lábios como uma prece. Deu um meio passo em frente, a mão a estender-se instintivamente pela mesa de mármore preto. És tu? Sentem-se, senhor Pereira. Pedro Antunes ladrou do lado da sala. O comando foi afiado como um chicote. João congelou, depois afundou-se lentamente na sua cadeira, os olhos nunca deixando a mulher na cabeceira da mesa. Tu, isto é uma piada! Ana gaguejou, a sua compostura a fraturar-se. Olhou para Pedro, depois de volta para Sofia. Isto é algum tipo de partida doentia. Tu contrataste-a. Contrataste a ex-mulher do meu filho para desempenhar um papel. Quanto lhe estás a pagar? Eu dobro. Sofia não levantou a voz. Simplesmente tocou num botão na consola embutida na mesa. As persianas na parede distante desceram, escurecendo a sala, e um enorme ecrã de projeção iluminou-se atrás dela. Exibia a estrutura corporativa das indústrias Van Doren. No topo, acima do conselho de administração, estava um único nome: Sofia Elizabeth Van Doren. A minha avó era Elizabeth Van Doren, Sofia disse, a sua voz fria e desprendida, despida do calor de que João se lembrava. Ela fundou esta empresa com uma patente para extração de lítio em 1965. Quando os meus pais morreram num acidente de avião quando eu tinha 4 anos, herdei tudo. Fui criada por fiduciários, tutores e advogados até fazer 25 anos. Olhou para Ana. Eu queria uma pausa da sala de reuniões, Ana. Queria ver se conseguia viver uma vida normal. Queria ver se alguém me conseguia amar por mim e não pelos bilhões anexados ao meu apelido. Então, tirei uma sabática, mudei-me para Lisboa, arranjei um emprego num café e conheci o teu filho. O olhar de Sofia mudou para João. Ele parecia doente. Não te contei, João, porque tinha medo. Medo de que, se soubesses, mudarias. Acontece que eu não precisei do dinheiro para te fazer mudar. Eras fraco por ti mesmo. Eu não sabia, João engasgou. Sofia, juro. É menina Van Doren, corrigiu-o. E não estamos aqui para discutir o seu casamento falhado.
Estamos aqui para discutir a sua empresa em falência. Lúcia Santos, que observava o desenrolar da situação com os olhos arregalados e confusos, finalmente falou. Espera, estás a dizer-me que a empregada de mesa, a que usava sapatos da Primark, é mais rica do que nós? Sofia virou o seu olhar para Lúcia. Não era malicioso, era desdenhoso. Lúcia, a tecnologia de bateria que a frota de transporte da sua família usa, a minha empresa detém a patente. Cada vez que um navio Santos sai do porto, vocês pagam-me royalties. Então sim, consideravelmente. Lúcia fechou a boca. Ana, percebendo a gravidade da situação, tentou salvar os destroços. Endireitou a coluna, forçando um sorriso que mais parecia uma careta. Bem, disse Ana a alisar a saia, isto é inesperado, mas certamente... Sofia, certamente podemos deixar o passado para trás. Afinal, somos família, ou éramos. Se tiveres a tecnologia de que precisamos, podemos chegar a um acordo. Pelos velhos tempos. Sofia riu. Foi um som escuro e rico que ecoou nas paredes de vidro. Pelos velhos tempos, ofereceste-me 10 milhões para desaparecer, Ana. Disseste-me que eu era má para a linhagem de sangue. Humilhaste-me, quebraste-me o coração. E agora queres um favor? Sofia levantou-se e foi até ao ecrã de projeção. Tocou nele, mostrando um esquema do Pereira Éter EV. O vosso sistema de arrefecimento está falho, disse Sofia a apontar para o diagrama. Tentei dizer-vos na gala, o potencial de fuga térmica no vosso atual pacote de baterias é de 40%. Se lançarem este carro com a vossa tecnologia atual, pessoas vão morrer e a Pereira Automóvel será processada até a falência. Sabemos, sussurrou Manuel, o CFO, a limpar o suor da testa. É por isso que estamos aqui. Eu consigo arranjar, disse Sofia. As indústrias Van Doren têm uma bateria de estado sólido que opera a metade da temperatura com o dobro da densidade. Fará do Éter o melhor carro do mercado. Diga o seu preço, Ana disse rapidamente. Pagaremos um prêmio de 20% acima da taxa de mercado. Não quero o vosso dinheiro, disse Sofia. Tenho o suficiente. Então, o quê? João perguntou. O que queres? Sofia voltou à cabeceira da mesa. Pousou as mãos planas no mármore e inclinou-se. Quero o controlo. Pretensioso, Ana zombou. Não estamos a vender a empresa. Não quero a empresa toda, disse Sofia. Quero a divisão de EV, o projeto Éter. Quero 51% do controle do futuro da Pereira Automóvel. Pode ficar com os seus motores de combustão, Ana. Eles estão a morrer de qualquer forma. Mas o futuro pertence-me. Isso é absurdo, Ana gritou, levantando-se. Esse é o nosso produto principal. Esse é o legado Pereira. Então saia, Sofia disse calmamente, sentando-se de novo e virando a sua cadeira para a janela. Saia por aquela porta, lance o seu carro com as baterias a sobreaquecer e espere pelos processos. Veja quanto vale o legado Pereira quando as suas ações atingirem zero. Houve um longo silêncio. A chuva chicoteava o vidro da Torre Vasco da Gama. Ana olhou para Manuel. Manuel olhou para os seus papéis e fez um aceno microscópico. Não tinham dinheiro, não tinham tempo, não tinham escolha. Está bem, Ana sibilou. A palavra sabe a fel, mas João continua a ser a cara do projeto. Não podemos deixar que o público saiba que vendemos o controlo. João pode continuar como figura de proa. Sofia concordou sem olhar para eles. Mas ele reporta-me e quero acesso total à auditoria a partir de hoje. Acordo, disse Ana. Agarrou a sua mala, as mãos a tremer de raiva reprimida. Vamos, João. Lúcia. Ana saiu. Lúcia seguiu-a, lançando um olhar nervoso para a mulher de fato branco. João demorou-se, parado à porta com a mão na moldura. Sofia, disse ele suavemente. Na noite em que parti, eu chorei. Sofia não se virou. Observava o trânsito de Lisboa muito abaixo.
pequenas luzes vermelhas a moverem-se na chuva. Sai, João, disse. Temos uma reunião na sua fábrica amanhã às 8h. Não se atrase. A sede da Pereira Automóvel, nos arredores industriais de Setúbal, era um complexo extenso de tijolo e aço. Era um lugar que Sofia tinha visitado apenas uma vez para levar o almoço a João, apenas para ser barrada na entrada pela segurança porque não estava na lista aprovada. Hoje, os portões abriram-se antes mesmo da sua comitiva abrandar. Sofia sentou-se na parte de trás de um Range Rover escurecido, ladeado por outros 2 SUV que transportavam a sua equipa legal e financeira. Pedro Antunes sentou-se ao seu lado a rever um dossiê. Estás a jogar um jogo perigoso, Sofia, Pedro murmurou. Assumir o controlo da divisão deles é uma coisa, mas insistir numa auditoria in loco pessoalmente, estás a entrar na cova do leão. Não é uma cova do leão, Pedro. Sofia ajustou o blazer. É um circo e preciso de ver o quão mal os palhaços o estão a gerir. A comitiva parou na entrada executiva. João esperava lá, juntamente com um grupo de executivos nervosos. Estava a chover novamente. Parecia que estava sempre a chover nessa história. E João segurava um grande guarda-chuva preto. Assim que Sofia saiu, um segurança moveu-se para a proteger. Mas João deu um passo em frente, estendendo o seu guarda-chuva sobre a cabeça dela. Sofia, disse ele. Menina Van Doren, corrigiu ela automaticamente, passando por ele e ignorando o seu gesto. Entrou no lobby, os seus saltos a tilintar ritmicamente no chão de terraço. O som ecoou como tiros. Onde fica a sala de dados? Sofia perguntou, sem quebrar o passo. Terceiro andar, João disse, apressando-se a alcançá-la. Ele parecia frenético. Sofia, por favor, podemos falar um segundo? Apenas 5 minutos antes de começares a destruir o lugar. Sofia parou nos elevadores e apertou o botão. Olhou para ele. Ele usava a mesma colônia que usava no primeiro encontro deles, sândalo e chuva. Isso fez o peito dela doer, o que só a deixou mais zangada. Falar sobre o quê, João? Sobre como deixaste a tua mãe dar-me um cheque como se eu fosse uma prostituta? Ou sobre como te vais casar com uma mulher que pensa que sinergia é um tipo de bebida energética? João encolheu-se. Não me vou casar com ela. Não a sério. É complicado. Não parece complicado. Parece uma fusão. Sofia disse enquanto as portas do elevador se abriam com um ping. Terceiro andar. Agora. Durante as 6 horas seguintes, Sofia e a sua equipa desmantelaram a divisão de EV da Pereira Automóvel. Ocuparam a sala de conferências principal, transformando-a numa sala de guerra. Caixas de arquivos foram trazidas. Servidores foram acedidos. Ana não estava em parte alguma. Ela alegara uma enxaqueca e ficara na sua propriedade, deixando João para enfrentar o executor. Às 14 horas, Pedro pediu que a sala fosse desocupada, deixando apenas ele, Sofia e João. Pedro colocou uma única pasta de arquivos sobre a mesa. Ele parecia sério. O que é? Sofia perguntou a esfregar as têmporas. Encontramos algo, disse Pedro. No livro Razão da Cadeia de Suprimentos. É sobre os testes de segurança do éter. João empalideceu. Sabemos que as baterias são más. É por isso que estão aqui. Não são só as baterias, João, disse Pedro, deslizando o arquivo para ele. Olha para os suportes de suspensão, a mistura de liga. João abriu o arquivo, leu os relatórios metalúrgicos, as sobrancelhas franzidas. Isto diz que estamos a usar alumínio de grau B. As especificações pedem liga de titânio aeroespacial de grau A. Exato, Pedro disse. Alguém mudou a ordem há 6 meses. Trocaram o metal de alta qualidade por alumínio barato e quebradiço e embolsaram a diferença. Se aquele carro bater num buraco a 100 km/h, o eixo dianteiro vai partir. E, Sofia acrescentou, a sua voz mortalmente calma, a diferença de custo é de cerca de 15 milhões de euros. Onde foi parar esse dinheiro, João?
Eu não sei. João parecia genuinamente horrorizado. Eu aprovo o design, não a aquisição. Ana trata pessoalmente dos contratos com os fornecedores. Sofia trocou um olhar com Pedro. 15 milhões de euros. Sofia divagou. Esse é um número específico. É o suficiente para cobrir os pagamentos de juros dos empréstimos maciços que a tua mãe contraiu para esconder as perdas da expansão asiática falhada há 3 anos. João levantou o olhar, os olhos arregalados. Que expansão asiática! Nós nunca expandimos para a Ásia. Exatamente, Sofia disse. Ela tentou, falhou, perdeu 50 milhões e enterrou-os. Ela tem canibalizado a empresa para pagar as dívidas desde então. Por que achas que ela estava tão desesperada para que casasses com Lúcia Santos? A dote de transporte dos Santos teria preenchido o buraco nas contas antes que os auditores o encontrassem. João afundou-se numa cadeira. Parecia um homem a ver a sua casa a arder. Ela comprometeu a segurança do carro. Ela teria matado pessoas para salvar a sua reputação. Sim, Sofia disse. Ana não se importa com os carros, João. Ela importa-se com o nome e estava disposta a vender-te, a mim e à segurança dos teus clientes para o proteger. João pôs a cabeça nas mãos. Eu não sabia. Juro por Deus, Sofia, eu não sabia. Sofia olhou para ele pela primeira vez naquele dia. A sua expressão suavizou-se ligeiramente. Viu o homem que tinha amado. Ele não era malicioso. Era apenas voluntariamente cego. Passara a vida a ser protegido pela mãe. Nunca perguntando de onde vinha o dinheiro. Nunca olhando para debaixo do capô da sua própria vida. Tens uma escolha, João, Sofia disse. Ele levantou a cabeça. Podemos ir às autoridades, disse Sofia. Isto é fraude, negligência. A tua mãe vai para a prisão. A empresa vai desmoronar-se. O nome Pereira será lama. Ou? João perguntou, a voz a tremer. Ou? Sofia levantou-se e foi até a janela, olhando para o chão da fábrica, onde os robôs soldavam as estruturas dos carros que eram efetivamente armadilhas mortais. Ou tu ajudas-me, mantemos isto em segredo durante 48 horas. Instigamos uma aquisição hostil de todo o conselho. Expulsamos a tua mãe permanentemente. Tu dás-me o controle total de toda a empresa, não apenas da divisão de EV. Ela vai destruir-me, João sussurrou. Ela já o fez. Sofia disse bruscamente. Virou-se para encará-lo. Ela destruiu o teu casamento. Ela destruiu a tua integridade. Ela fez de ti um peão na sua fraude. Vai ser um Pereira, João, ou vai ser um homem? João levantou-se. Foi até a mesa e olhou para os relatórios fraudulentos. Passou o dedo pela assinatura da mãe na parte inferior do pedido de aquisição. Respirou fundo. O medo infantil pareceu evaporar, substituído por uma fria e dura resolução. O que precisas que eu faça? João perguntou. Sofia sorriu. Não era um sorriso agradável. Era o sorriso de um general que acabara de recrutar um desertor. Esta noite é o baile de outono Pereira, disse Sofia. Todos os acionistas estarão lá. A imprensa, o conselho, Lúcia e a sua família. Sim, João acenou com a cabeça. Eu vou comparecer, Sofia disse. E tu vais ser o meu acompanhante. A minha mãe vai mandar a segurança deitar-te fora. Não, não vai. Sofia entregou-lhe uma pendrive. Porque tu vais mostrar-lhe isto primeiro. Vais dizer-lhe que, se ela fizer uma cena, se ela disser uma palavra contra mim, esta prova vai para a polícia judiciária. João fechou o punho em torno da pendrive. Parecia pesada. E a Lúcia? João perguntou. Deixa a Lúcia comigo, Sofia disse. Acho que é hora de os Santos saberem exatamente no que estavam a investir. Sofia... João fez uma pausa. Por que estás a fazer isto? Podias simplesmente deixar-nos falhar. Podias simplesmente ir embora. Sofia pegou na sua mala. Foi até a porta, depois parou. Porque eu te amei, João. E porque os motores Pereira, os verdadeiros,
Os que o teu avô projetou eram brilhantes. Eles merecem sobreviver. Mesmo que a tua mãe não. Ela abriu a porta. Passe para me buscar às 19 horas. E João, não traga a limusina. Conduza o protótipo. Aquele que costumávamos conduzir até a costa. João piscou, uma vaga de memória a atingi-lo. O Roadster 58. O Roadster 58, Sofia confirmou. Quero lembrar a todos o que esta empresa costumava ser. Assim que Sofia saiu da suíte executiva, sentiu uma vibração no bolso. Era uma mensagem de um número desconhecido. Ela verificou. Pare de escavar, menina Van Doren. Acidentes acontecem a raparigas curiosas. Ah! Sofia olhou para o ecrã. Ana. Mostrou o telefone a Pedro enquanto entravam no elevador. Uma ameaça. Pedro ergueu uma sobrancelha. Uma declaração de guerra, Sofia disse, a digitar uma resposta. Eu não tenho acidentes, Ana. Eu tenho seguro. Ela carregou em enviar. Pedro, Sofia disse enquanto as portas se fechavam. Ligue para a equipa de segurança. Duplique a escolta para esta noite e arranje-me o vestido. Aquele vermelho. O vestido da vingança? Pedro perguntou com um sorriso. O vestido da vingança. O baile de outono Pereira realizou-se num luxuoso hotel em Cascais, na Avenida da Liberdade. Era o tipo de evento onde o champanhe corria como água, mas os sorrisos eram tão secos quanto um deserto. Era uma reunião de tubarões em smoking e abutres em seda. Ana Pereira estava no topo da grande escadaria, a cumprimentar os convidados. Ela usava verde esmeralda, a cor da inveja e do dinheiro. Ela estava no seu elemento. Apesar da ameaça de Sofia, apesar das finanças a desmoronarem-se, Ana acreditava que era invencível. Ela tinha combinado que o anúncio do noivado seria feito às 21h em ponto. Uma vez que o pai de Lúcia Santos, um magnata do transporte marítimo chamado Carlos, endossasse publicamente a união, os bancos estenderiam as suas linhas de crédito. Ana só precisava de sobreviver à próxima hora. Olhou para o relógio. Disse 19h15. Onde está ele? Sibilou a Manuel. João devia estar aqui. Ele está a caminho, disse Manuel, nervoso a ajustar os óculos. Ele disse que vinha a conduzir. Nesse momento, um silêncio caiu sobre o hall de entrada. Não era o silêncio educado de uma chegada. Era o silêncio atordoado do espetáculo. Pelas portas principais, entrou João Pereira. Ele parecia devastador num smoking azul noite. O cabelo penteado para trás, parecendo mais uma estrela de cinema do que um herdeiro corporativo. Mas ninguém estava a olhar para João. No seu braço estava uma mulher que parecia feita de fogo. Sofia usava o vestido. Era um vestido carmesim, feito à medida, estruturado e afiado no corpete, fluindo numa cauda que parecia uma poça de sangue ou um rubi líquido. Era decotado nas costas, ousado e completamente inapropriado para um discreto evento Pereira. Era um vestido que não pedia apenas atenção, exigia submissão. O cabelo estava solto, caindo sobre um ombro em ondas suaves. Não usava colar, apenas brincos longos de diamantes que captavam a luz do lustre e a refletiam com uma intensidade cegante. Meu Deus! Carlos Santos sussurrou ao lado de Ana. Quem é aquela? Ana sentiu o sangue esvair-se do seu rosto. Agarrou o corrimão até os seus nós dos dedos ficarem brancos. Aquela, engasgou ela, é a funcionária. A multidão abriu caminho. Sofia e João subiram a grande escadaria. O clique dos saltos de Sofia era um metrônomo a contar os segundos do reinado de Ana. Chegaram ao patamar. Sofia parou diretamente em frente a Ana. A diferença de altura era insignificante, mas Sofia parecia erguer-se sobre a mulher mais velha. Boa noite, Ana, Sofia disse. A sua voz era quente, como mel com arsênico. Linda festa. Espero que não se importem que eu esteja a invadir.
Ouvi dizer que estão à procura de investidores. Não é bem-vinda aqui, Ana sussurrou. O seu sorriso fixo para os fotógrafos que disparavam flashes lá embaixo. A segurança vai removê-la. Não me parece, João interveio. A sua voz era firme. Sofia é minha convidada e ela é a maior acionista da divisão de EV. Ela tem o direito de estar aqui. Lúcia Santos apareceu, linda em rosa pálido, mas completamente ofuscada pelo brilho carmesim de Sofia. João, o que está a acontecer? Por que ela está aqui? Sofia virou-se para Lúcia. Olá, Lúcia. Estou aqui para te salvar de um investimento muito mau. Chega, Ana estalou. João, tire-a daqui. O senhor Santos está à espera do anúncio. Precisamos de falar, mãe, João disse em privado. Agora. Não tenho nada para te dizer, até voltares a ti. Ana virou-se para sair. É sobre o alumínio, Ana. Sofia disse alto o suficiente para Carlos Santos ouvir. Ana congelou. Carlos Santos, um homem de negócios astuto, com um rosto como couro curtido, virou-se lentamente. O que há sobre o alumínio? Nada, Ana disse, a sua voz a subir uma oitava. Apenas detalhes técnicos. Carlos, vamos tomar uma bebida. Alumínio de grau B, Sofia continuou ignorando Ana. Substituído por titânio nos suportes de suspensão do novo Pereira Éter. A diferença de custo, 15 milhões de euros, foi desviada para uma conta offshore para cobrir dívidas antigas. Se fundir a sua logística de transporte com a Pereira Automóvel, senhor Santos, não está a comprar um legado. Está a comprar um processo por homicídio corporativo. O círculo de pessoas à volta deles, e investidores ricos, membros do conselho e políticos, ficou mortalmente silencioso. Mentirosa, Ana sibilou. Ela é uma ex-mulher ressentida, Carlos. Ela é insana. Sofia abriu calmamente a sua clutch vermelha. Não tirou um espelho. Tirou o relatório metalúrgico dobrado que Pedro tinha preparado. Entregou-o a Carlos Santos. Página 4. Carlos, disse Sofia. Assinado por Ana Pereira. Carlos Santos colocou os seus óculos de leitura. Leu em silêncio. Ana observava-o, a sua respiração suspensa. João olhou para o chão envergonhado, mas mantendo a sua posição. Carlos levantou o olhar. O calor desaparecera dos seus olhos. Olhou para Ana com puro desgosto. Isto é verdade? Carlos perguntou. É uma invenção, Ana gaguejou. Vou processá-la por difamação. João? Carlos olhou para o filho. Isto é verdade? João olhou para a mãe. Era isto o momento sem retorno. Ele podia mentir, salvar o nome da família por mais um dia e afundar-se novamente na toxicidade. Ou podia derrubar tudo para construir algo novo. Ele olhou para Sofia. Ela já não o olhava com pena. Ela olhava para ele com expectativa. É verdade, senhor, João disse claramente. A minha mãe autorizou a troca. Os carros são perigosos e a empresa está insolvente. Carlos Santos fechou o arquivo. Virou-se para a sua filha Lúcia. Estamos a ir embora. Mas pai, Lúcia choramingou. Agora! Carlos ladrou. Virou-se para Ana. Receberá notícias dos meus advogados sobre o empréstimo ponte que lhe demos no mês passado. Quero-o de volta. Até de manhã. Os Santos foram embora. A fusão foi embora com eles. Os murmúrios na sala transformaram-se num rugido. Os membros do conselho presentes já estavam a tirar os seus telemóveis, a ligar para os seus corretores, a ligar para os seus advogados. Ana permaneceu sozinha no patamar. O seu império estava a desmoronar-se em tempo real, em meio ao cheiro de perfume caro e medo. Virou os olhos para Sofia. Se olhares pudessem matar, Sofia ter-se-ia transformado em cinzas. Tu arruínas tudo o que tocas. Ana cuspiu. Sua camponesa ingrata. Devia ter te pago mais para ir embora. Sofia deu um passo em frente. Inclinou-se. Assim, apenas Ana pôde ouvir. Não podias pagar-me na altura, Ana. E certamente não podes pagar-me agora.
Achaste que eu era uma empregada de mesa que podias descartar, mas esqueceste-te de uma coisa sobre empregadas de mesa. O quê? Ana respirou. Nós lembramos quem pediu o quê? Sofia sorriu, fria e dura. E a conta sempre chega. De repente, as portas do salão de baile abriram-se. Não eram mais convidados. Eram 4 agentes da polícia judiciária, seguidos por Pedro Antunes. Ana Pereira, o agente principal anunciou. Temos um mandado para a sua prisão por fraude corporativa e peculato. A sala ofegou. Flashes dispararam. Ana olhou para João. Faz alguma coisa. Eu sou a tua mãe. Estou a fazer alguma coisa. João disse, as lágrimas finalmente a escorrerem dos seus olhos. Estou a parar-te. Enquanto os agentes escoltavam uma Ana Pereira a gritar pela grande escadaria, o seu vestido esmeralda a varrer o chão pela última vez. Sofia ficou no topo a observar. Ela não sorriu. Não foi um momento feliz. Foi um momento necessário. João ficou ao seu lado. Ele parecia quebrado. Acabou, sussurrou ele. Sofia estendeu a mão e ajustou o seu laço. Não, João, a mentira acabou. Agora começa o trabalho. 1 ano depois, a chuva que havia atormentado a fábrica da Pereira Automóvel em Setúbal durante anos parecia ter finalmente cessado. No seu lugar, uma luz fraca, mas persistente, de sol de inverno entrava pelas clarabóias da área de montagem. A fábrica, antes uma tumba de silêncio e ambição enferrujada, era agora uma sinfonia da indústria. Braços robóticos zumbiam com hisses rítmicos precisos. Faíscas caíam como pó de ouro das estações de soldagem. Mas o som mais importante era o silêncio dos motores. A sair da linha estava o Pereira Van Doren. Era elegante, baixo e pintado num azul noite profundo e iridescente, a mesma cor do smoking que João usara na noite em que o velho império caiu. Funcionava com as baterias de estado sólido proprietárias de Sofia, oferecendo uma autonomia que fazia os concorrentes chorar e uma classificação de segurança que tinha restaurado a fé do público. Na suíte executiva com paredes de vidro, a atmosfera tinha mudado do pânico para um poder silencioso. Sofia Van Doren estava a olhar para a linha de produção. Usava um fato cinzento carvão feito à medida até ao último centímetro. O cabelo cortado num bob afiado e decisivo. Já não parecia a filha do mecânico. Parecia uma titã. As projeções do 4º trimestre são conservadoras. Uma voz veio de trás dela. Sofia virou-se. João Pereira estava sentado na secretária que costumava ser da sua mãe. Mas ele a tinha mudado. O imponente trono de mogno desaparecera, substituído por uma mesa de desenho coberta de esquemas, chávenas de café e pó de grafite. Ele parecia cansado, mais velho, mas mais leve. O olhar assombrado de um homem a viver numa jaula desaparecera. Conservadoras. Sofia aproximou-se pegando no relatório. Vendemos 40.000 unidades, João. Isso não é conservador, é um monopólio. João sorriu. Era um sorriso genuíno que chegava aos seus olhos. Conseguimos, Sofia. Realmente tiramo-lo do fogo. Limpamos a dívida. Sofia corrigiu gentilmente, pousando o relatório. A empresa está segura. Os trabalhadores mantiveram os seus empregos. Esse era o objetivo. A expressão de João tornou-se sóbria. Ele hesitou a mexer num stylus. Visitei-a ontem, mãe. O rosto de Sofia permaneceu impassível. Como está a Ana a desfrutar da hospitalidade de sua majestade na cadeia de Tires? Ela está a definhar, João admitiu ao olhar para baixo. Ela passa a hora da visita a queixar-se da comida da prisão e a perguntar se encontrei uma lacuna para um recurso. Ela ainda pensa que isto é um constrangimento temporário. Ela não entende que o mundo avançou sem ela. Pedro diz que o caso de fraude era inquestionável, Sofia disse. A sua voz desprovida de pena, mas também desprovida de malícia. Ela falsificou documentos de segurança, João.
Ela arriscou vidas por vaidade. 5 anos é uma bondade. Eu sei, João suspirou. Ele levantou-se e contornou a secretária, parando a alguns metros de Sofia. O ar na sala subitamente tornou-se denso. O zumbido da fábrica abaixo pareceu desaparecer. Sofia, João começou, a sua voz a baixar para aquele registro íntimo que ele costumava usar quando eram apenas um casal num pequeno apartamento. Passou um ano difícil. Lutamos lado a lado nas trincheiras. Salvamos este legado juntos. Sofia observava-o. Ela sabia o que estava para vir. Ela o via a construir-se nos seus olhos há meses. A maneira como ele se demorava depois das reuniões, a maneira como ele lhe trazia café, exatamente como ela gostava. Fazemos uma boa equipa, Sofia disse neutralmente. Fazemos, João aproximou-se. Ele estendeu a mão, pairando perto da dela, antes de encontrar coragem para a pegar. A palma da sua mão estava quente. Não sou o homem que era naquele restaurante, Sofia. Não sou o cobarde que deixou a minha mãe comprar-te. Reconstruí-me tal como reconstruímos este carro. Encontrei a minha espinha dorsal. Ele apertou a mão dela. Eu ainda te amo. Nunca parei. Eu acho que podíamos tentar de novo. Não como o herdeiro e a empregada de mesa, mas como iguais, parceiros. Era o final de Conto de Fadas. Era o momento em que a audiência esperaria a reconciliação, o beijo, o escurecer da tela. Sofia olhou para as suas mãos unidas. Lembrou-se do anel que ele tinha recuperado. Lembrou-se do cheque na mesa. Lembrou-se da maneira como ele olhara para o chão enquanto a sua mãe a humilhava. Ela, gentil, mas firmemente, puxou a mão para longe. O silêncio que se seguiu foi mais alto do que a maquinaria abaixo. Tu mudaste, João, Sofia disse, a sua voz suave, mas inflexível. És um bom homem agora, um homem forte. És o homem com quem pensei que me estava a casar há 3 anos. Então por quê? João perguntou, a sua voz a falhar. Se sou esse homem, por que não podemos... Porque eu já não sou essa mulher, Sofia interrompeu. Ela foi até a janela, a olhar para o céu cinzento de Setúbal. Aquela rapariga, a que lia livros de bolso e te fazia sopa quando estavas doente. Ela morreu no momento em que deixaste a tua mãe rasgar aquele cheque à minha frente. Ela teve de morrer para que eu pudesse sobreviver. Virou-se para ele. Os seus olhos estavam secos e claros. Estás apaixonado por uma memória, João. Queres redenção. Queres consertar o passado, mas não podes consertar pessoas como consertas motores. Não olho para ti e vejo o meu marido. Olho para ti e vejo o pior momento da minha vida. Não consigo construir um futuro sobre essa fundação. João ficou paralisado. Pareceu que ela o tinha esbofeteado, mas depois, lentamente, uma expressão de aceitação invadiu o seu rosto. Ele acenou com a cabeça. Foi um movimento doloroso e brusco. Entendo, sussurrou. Eu tive de perguntar. Eu sei, Sofia disse. Ela foi até a porta. És um excelente engenheiro-chefe, João. O Fênix é uma obra-prima. Tenho orgulho disso. Sê o Pereira que o teu avô queria que fosses. Essa é a tua redenção. E tu, João perguntou, para onde vais? Sofia abriu a porta, olhou para trás, a sua silhueta emoldurada pela luz do corredor. Tenho um império para gerir. 10 minutos depois, Sofia saiu da entrada principal executiva. O vento estava frio, a morder as suas bochechas, mas sentiu-se revigorante. O seu motorista esperava na berma, a segurar a porta de uma limusina preta. Mas estacionado ao lado, estava um protótipo, um Pereira Van Doren Phoenix conversível em prata. Sofia acenou para o motorista se afastar. Folga, Pedro? Eu conduzo. Menina Van Doren? Pedro Antunes apareceu do banco do passageiro com um ar preocupado. Tem uma reunião do conselho em Hong Kong em 12 horas. O jet está à espera.
Eu chego lá, Sofia disse, deslizando para o banco do condutor do conversível. Lançou a sua mala para o banco do passageiro. Carregou no botão de arranque. O carro não rugiu. Zumbiu. Um som baixo e poderoso como uma tempestade a reunir-se. Era o som do futuro. Verificou o telemóvel pela última vez. Uma notificação do banco surgiu. A última prestação da dívida dos Pereira tinha sido paga. A empresa estava limpa. Ela não era a vítima. Não era a herdeira secreta. Não era a esposa desprezada. Ela era Sofia Van Doran. Engrenou a marcha do carro. Ao pisar o acelerador, o carro avançou, cravando-a contra o banco de couro. Saiu a toda a velocidade pelos portões da fábrica, passando pelo novo letreiro que ostentava o seu nome em letras de 3 metros. Não olhou para o retrovisor. Não havia nada atrás dela de que precisasse. A estrada à sua frente era larga, aberta e inteiramente sua. Será que ela fez a escolha certa? Será que a redenção de João valia a pena? Ou era demasiado tarde para ela própria? Quem sabe? Não é sempre que as histórias acabam com tudo no sítio. A vida é mais complicada do que isso, não é?